Eclesiastés 3:11b dice así: y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ese mismo versículo en inglés me gusta también porque nos da una idea amplia de lo que Dios está diciendo, y dice en inglés: but though God has planted eternity in the hearts of men, even so, many cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. O sea, aquí lo que ese versículo de Eclesiastés nos está diciendo es que hay algo adentro del corazón humano que Dios ha plantado, y Él dice que eso se llama la eternidad. Entonces, adentro del ser humano, si Él conoce a Dios o si Él no conoce a Dios, adentro de Él hay un senso, hay un sentimiento de que Él es eterno, que Él no va a pasar. Hay algo que esa vida sola no puede suplir. Esa vida sola no puede llenarnos por completo si nosotros aprovechamos todo lo que ese mundo puede dar en todas las áreas. Aún así, el hombre está incompleto. ¿Por qué? Porque adentro de él hay un vacío, hay un hueco, y nosotros decimos que ese hueco es del tamaño de Dios. ¿Cuántos ya escucharon esa expresión? Esa expresión que dice que todos tenemos un hueco en el corazón, y ese hueco es del tamaño de Dios. Una de las cosas que Jesús fue muy preguntado en su época, se acercaban a él y le preguntaban para entender cómo podían salvarse. Muchos se acercaban y decían: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos tenían esa conciencia de que la vida no terminaba en el día del entierro. Ellos entendían que después de ese día la vida iba a seguir. Es la vida eterna. Jesús siempre hablaba: ustedes tratan de estudiar las Escrituras porque ustedes juzgan tener en ellas la vida eterna. Entonces tenía esa idea de que yo busco de Dios porque no es solo esa vida va a pasar a cualquier momento y después hay la vida eterna. Sin embargo, solo tener esa idea de que un día me voy no es todo lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros vivamos en ese mundo de una manera que le agrada todo el tiempo. E se nós não buscamos a Deus de uma maneira que lhe agrada, se nós não nos livramos de las distrações, é muito possível, aún sendo cristiano, viver uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida onde Jesus é todo em sua vida e tu não lo sientes. Recibe o Espírito Santo e vai venir sobre ti todo o que tu necessitas, e a pessoa diz: não me chegou nada. ¿Por quê? Porque há distrações. Hay cosas en el mundo que llenan más el espacio de Dios que el espacio, llena ese espacio que es de Dios, pero es lleno en mi corazón y su corazón de otras distracciones. Y eso es lo que yo quiero tratar hoy con nosotros aquí. Amén, mi amado. ¿Cómo yo puedo sentirme completo la vida entera? Solo hay una manera: si nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, se nós vivimos o propósito, o plano, o desígnio de Deus para nós. Quando todo isso se une, eu estou vivendo minha vida assim, é onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto completo. O ser humano, aun que vá a uma igreja, aun que se diz cristiano, aun que dia hizo uma oração, ele tem uma luta de permitir que de verdade Deus reine em seu coração, em sua vida. Porque há outras coisas no caminho que lo van a distrair, aún indo a uma igreja. Então, que é o que eu tenho que entender? Que há anhelos, há desejos adentro de mim e de ti, desde o dia que nascimos, que são de acordo à vontade de Deus. Glória a Deus por isso. Pero há anhelos que não são de acordo à vontade de Deus. E é a palavra de Deus, é o caráter de Jesus que tem que ir cambiando-me, renovando-me para que eu viva lleno do Senhor 100%. Então, quizás tú no lo sepas, algunas personas no sepan, pero a veces el anhelo de tener una realización, el anhelo de tener un propósito en la vida, de hacer algo que llama la atención, de hacer algo impactante, de hacer la diferencia, nada más es que un anhelo por Dios.
Eu tenho um hueco adentro do coração, estou buscando um propósito, quizás lo busco em dinheiro, quizás lo busco em mulheres, quizás lo busco em uma droga, quizás busco em um auto aí afuera que saiu e me encanta esse auto, quero comprar esse auto. Todas essas coisas vão a durar um tempo, mas depois vão a passar. Porque adentro do coração do homem há um vazio, que a realização, que o propósito, o único que vai llenar é Deus. Então, se há uma pessoa jovem que começou a caminhar com Deus, tenho aqui meu filho Gabriel, que é jovem, tenho Belinha, que é jovem, tenho outros que são um pouquinho maiores, tenho outros aqui que já são bem maiores, estamos aí caminhando com Deus. Todos nós temos um desafio. O desafio é, ok, eu vou à igreja, eu escuto a prédica, que bueno, meu papai é o pastor, que glória a Deus, aleluia, todo isso é muito bonito, pero, al final do dia, que é o que chama minha atenção, que é o que llena meu coração. E eu quero tratar duas coisas que competem muito, que trata de llenar el corazón del hombre mientras nosotros vivamos aquí, pero también puede distrairnos del propósito de Dios, nos hace perder tiempo. Dos cosas que ocupan, y yo puse en su boletín, que muchos pasan la vida entera tratando de llenar el vacío del corazón con, escriba el primer espacio, cosas materiales, y el otro espacio, tratan de llenar el vacío del corazón con el amor de otras personas. Diga assim, coisas materiais. Mais alto, coisas materiais, o amor de outras pessoas. Quando o coração humano tem um vazio e ele não está lleno da vontade de Deus, não se rinde a Deus 100%. Lo que passa é que esse coração vazio nos hace querer agradar, em primeiro lugar, a nós outros mesmos. Tu passas a ser um homem ou uma mulher que vive tratando de agradar-se. Então, todo mundo te diz, fumar hace mal, hace daño, te mata. Tu vas ao doutor e o doutor te diz, fumar é um daño. Pero porque eu quero agradar-me. Ou porque eu quero agradar um grupo de amigos aí afuera que diz, fumar é cool. Fumar é um homem de verdade. Então, eu passo a querer agradar a mim mesmo, eu passo a querer agradar outras pessoas, não quero agradar a Deus porque há um vazio em meu coração. Quando Deus llena esse vazio do coração, eu já não quero agradar a mim mesmo e eu não quero mais agradar a homens. Isso não me chama a atenção. Pero mientras esse vazio não se llena, eu vivo tratando de agradar a mim mesmo ou a outras pessoas. Essa é uma luta da juventude. A juventude vai crescendo, eles vão à escola e quando chegam à escola, há situações que eles querem pertencer a essa situação, eles querem ser parte desse grupito. Lo que nós chamamos em inglês, trying to fit in. Não sei como posso dizer isso exatamente em espanhol, trying to fit in, pero é assim, eu quero encajar-me nesse grupo. E por quê? Por que eu quero fit in? Porque eu quero correr a noite aqui em Naples, sair com meu auto, poner o rádio, o top que há, comprar um bem caro, poner uns parlantes desse tamanho, aumentar o sonido como louco e sair dum, dum, tss, dum, dum, por la calle. Que conceito isso foi criado aí afuera de que isso é bueno, de que isso é cool, de que isso é ser aceitável? Que conceito foi criado que eu tenho que vestir tal roupa bem apertadita, ensinando bastantes partes, porque se eu não sou assim, não me vão a querer, não vou a ser aceitado. Que conceito é que se não uso tal marca e se não chego com essa maneira, não vou a ser aceitado, então não serve. Esse é o conceito que nós outros vamos crescendo com ele, que se chama coisas materiais. Se eu não os tenho, se eu não possuo essas coisas, não sou nadie. Me hago entender, meu amado? E isso ocupa o coração de nós outros. Muitos vão crescendo tratando de pertencer a um grupo, trying to fit in com as coisas desse mundo, pero pouco reino de Deus. E aunque tu vayas à igreja, pero se tu não entendes as prioridades de Deus, tu vas a seguir um cristiano que conhece as coisas bíblicas, pero que su coração todavia está muito conectado com as coisas materiais. E quando não são as coisas materiais, é tratando de agradar a outras pessoas. Quantos dizem assim, eu queria ser mais alto, eu sou muito barrito. Se eu for assim, não sei, pastor, 3 pulgadas mais alto,
yo sería la cosa más bella de Naples. Pero porque soy 3 pulgadas más bajito, no soy tan bello assim, ou tan bella assim. Sempre tratando de querer mais, sempre algo faltando, porque em mi coração me dá um sentido dizendo assim, se eu não tenho isso, não posso ser feliz. Quantos que vivem com a vida justita, com o dinheiro aí, não hace falta nada, está todo bem, pero quiere, desea, anhela, é louco para um dia ser rico. ¿Por qué quiere ser rico? Porque cree que quando tenga muito dinheiro, aí sim o vazio del coração, o dolor que eu sinto agora, as lutas que eu passo agora, aí adelante, olvídate, vai ser a melhor vida que existe quando eu tenha muito dinheiro. É um engano, é só ver a gente que tem muito dinheiro, que é o que hace com sua vida. Não llena o coração, não llena. E uno sempre vai crescendo com esses conceitos. Ah, eu queria ter o pelo lisito, porque meu pelo é muito curly. Como dice? Crespo. E a que tem a coisa muito lisita dice, mi pelo é tão lisito, eu queria que mi pelo fosse um pouquinho mais crespo. Nada está feliz. Tem uma vontade de dizer, oye, cambia de pelo, então, vamos pôr pelo para allá e pelo para cá. Pero sempre essa sensação de que se eu tuviera tal coisa, possessão, eu estaria completo. Porque eu não tenho isso, não sou 100% feliz, não sou 100% aceitado. E assim vão entrando em todas as áreas da vida, nós estamos tratando de fit-in, tratando de encajar e de ser aceitado. Muitos em la vida se dedicam solo a seus negócios, solo a suas empresas. Isso passa a ser o propósito do coração, da vida de muita gente. É su negócio. Eu já escutei gente dizer delante de mim, dizendo, mi vida, todo o que eu sou, eu devo a essa empresa, a esse negócio. Eu já vi isso delante de mim. O que é o que a pessoa está dizendo? Sem esse negócio eu não sou nada. É esse negócio que me traz propósito. Esse negócio que me dá gasolina de levantar todos os dias. Quita esse negócio e eu não tenho propósito. Então, veja, meu amado, que é muito possível uno viver muito entretenido, aún hablando de Deus, pero com o coração vazio de Deus e lleno de las distrações de esse mundo. Pero lo que pasa é que uno va sendo engañado. Mientras hay áreas de la vida que tú todavía puedes llenarlas con distracciones, tú estás feliz, tú estás bien. Hasta un día que tú tengas todo lo que anhelaba. Y si alguien llega a tener tantas cosas que anhelaba, es donde la vida todavía sigue vacía. Lo que pasa es que pocas personas logran tener todo lo que anhelan. Tú cuentas uno u otro en el mundo que logra ir comprando lo que quiera y aún así son vacíos. Nosotros sempre temos algo mais que desejamos e o engano é esse. Quando eu tenha isso, quando eu salga dessa casa, compre a outra. Quando eu compre a outra, eu vou a querer outra e nunca acaba. E o coração sigue vazio. Que é o que nós temos que fazer? Porque esse é o mundo que vivimos, principalmente esse país. É um país comerciante, é um país que nos traga para comprar, para ter, para ser alguém que tenha possessões. E nós temos que ter muito cuidado. Amém, meu amado? Tu está vivo aqui ou não? E mientras uno não se rinde a Deus 100%, para de verdade dizer, Senhor, eu quero fazer tu vontade. Eu não quero mais viver essa vida, esse ciclo, de onde a única coisa que llena meu coração são as coisas desse mundo. Eu estou muito débil, muito apartado de tu reino, de tus coisas, de tus negócios, Deus. Mientras uno não entra e não vai cambiando o coração, uno se vai atrapando por esses sentimentos nesse mundo. E esse sentimento eu não posso cambiar solo. Eu vou seguir tratando a vida inteira de agradar amigos. Eu vou seguir a vida inteira tratando de agradar muchachas e muchachos, boyfriends and girlfriends. Vou seguir a vida inteira tratando de agradar quem eu não conosco. ¿Por quê? Porque meu coração está vazio de Deus. E esse vazio del coração é o que eu quero tratar. A Bíblia habla de esse homem que escreveu Eclesiastés, que está dizendo, Deus puso eternidade adentro do coração. E é possível que o homem viva a vida inteira e não se dê conta nenhuma do plano de Deus. Esse homem se chama Salomão. Salomão foi filho de Davi. Ele heredou o reino de seu papá.
Y quien conoce la Biblia y lee el libro del Eclesiastés y otros libros que él escribió, tú vas a ver que ese hombre trató la vida entera de llenarse de cosas materiales. Después que llenó de cosas materiales, trató de llenarse su vida con amores mundanos, con placeres que esa vida puede dar. Y él termina vacío. Y ese hombre termina frustrado. Y él termina sin propósito. Él dice, esa vida no sirve para nada. Y él dice, es mejor hasta quien no nació, es más feliz de quien nació. Porque nacer es pura canseira, vivir es pura canseira. Ese hombre termina así, pero es un hombre que tenía todo. Entonces, mi amado, ¿qué es lo que yo quiero limpiar de tu corazón y de mi corazón en nombre de Jesús? Posesiones, cosas, el tenis más bonito, el teléfono más bonito, el reloj que salió, el iPad que va a salir, el ñeñeñe que va a salir no sé cuándo. Nada de eso puede distraerte. Si tú pierdes el enfoque, si tú disfrutas mucho de esas cosas, le encanta mucho el mundo, pero le gusta menos a Dios, yo te quiero decir hoy que tu corazón está vacío de Dios y lleno de las cosas de ese mundo. Y quiero estudiar 2 ejemplos esta noche para aprender con ellos, porque la palabra de Dios dice que todo lo que fue escrito es para nuestra instrucción. Amén, mi amado. La Biblia habla de un joven rico. Algunas versiones dicen que él era joven rico, otras dicen que él era un hombre rico. Siempre ricos se acercaban a Jesús, algunas veces para preguntar con un corazón quebrantado, otras veces para probar. Hubo una vez que la Biblia llama de un rico insensato que se acercó a Jesús y él dijo así, mira, dile a mi hermano que comparta la herencia de él conmigo. Y Jesús dijo, ¿por qué yo? Yo no soy juez entre ustedes para repartir herencia. Vea que ese rico la intención era así, juzgue a mi favor, diga a él que me dé mi herencia. Tenía una intención solo de ese mundo, de querer sacar ventaja de las situaciones. Pero aquí, en Marcos 10, se va a acercar otro muchacho, joven rico, y él va a pedir a Dios eso que hay en el vacío del corazón. Él está diciendo, ¿qué es lo que yo voy a hacer para heredar la vida eterna? Você lee en su boletín Marcos 10, 17. Cuando Jesús estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Déjame explicar eso. Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Jesús era bueno o no, mi amado? Sí. Jesús estaba respondiendo a él. Nadie es bueno sino solo Dios. Si yo soy bueno, yo soy Dios. Dios que se hizo hombre. Esa es una parte. La otra parte es que Dios de verdad nos va a llamar de buenos cuando tengamos la obra completa hecha. Amén, mi amado. Hasta el fin, cuando seamos vencedores. Aquí todavía Jesús tenía que completar la obra. Pero lo que él está diciendo es así, nadie es bueno sino solo Dios. Versículo 19. Está preguntando, ¿cómo yo hago para llenar el corazón con la vida eterna? Y ahora ese muchacho dice, Jesús dice, ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adultério, no robes, no presentes falso testimonio, no desfraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor. Otras versiones dicen, Jesús lo amando. Y otras versiones dicen, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, le va a dar una dirección, diciendo así, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Vamos a prestar atención a analizar aquí lo que está sucediendo. Ese hombre estaba pasando por una crisis. Aquí está diciendo que era un hombre rico, otros dicen que era un joven rico, pero él no estaba satisfecho, él no estaba bien. En el corazón de él estaba diciendo así, hay algo que falta, yo no llegué allá, me falta todavía, y yo estoy pasando por una crisis, yo estoy buscando un propósito y no tengo. Ese muchacho no se sentía completo, y él ahora se acerca, la Biblia dice que se arrodilla delante de Jesús y pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? La Biblia está diciendo que Jesús lo ama. Y cuando Jesús lo ama, le propone, le hace una propuesta. Y dice así, mira, si tú quieres ser perfecto. Y mira, una cosa que todo mundo de nosotros decimos es así, nadie es perfecto, yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Y la Biblia dice, sean perfectos,
como vuestro Padre Celestial es perfecto. Essa coisa de dizer, não, eu não sou perfeito, é excusa, porque Deus quer que cada dia nós seamos perfeccionados. Ele não quer que hoje tu te equivoques, e amanhã, e passado amanhã, e ano que vem, se equivoque na mesma coisa, e daqui a 5 anos tu diga, não, é porque eu não sou perfeito. A Bíblia diz, sejam perfeitos, como perfeito é vuestro Padre Celestial que está em los cielos. Que é o que ele está falando? Ele está falando, não é ser perfeito como nós pensamos que nunca se equivoca. É ser inteiro, é ser completo. Atue de maneira que agrada a Deus em todas as áreas cada dia mais. E agora Jesus leva a dizer, mira, se tu queres viver por completo, llenar su coração, ser esse homem que tu anhelas, se queres ser perfeito, tu tens que fazer 2 coisas. Vender todo o que tu tienes, dar a los pobres, e venga e siga-me. Se tu haces essas 2 coisas, tu vas ser um homem que vai ser, nós vamos ver, rico delante de Deus, e vai viver uma vida feliz aqui em la terra. E eu creio que isso é o que todo mundo aqui tem que anhelar em sua existência, meu amado. Ser rico delante de Deus e viver feliz aqui em la terra. Amém, meu amado? Não sirve de nada viver feliz em la terra e ser pobre para com Deus. Deus quer que nós vivamos as 2 partes ao mesmo tempo. A Bíblia está dizendo que Jesus lo amou. Essa palavra amor é ágape. Diga ágape. Todo mundo conhece o amor ágape e sabe que é o amor de Deus. O amor incondicional. Pero esse amor de Deus, o amor incondicional, tem uma ação prática. Quando a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu a seu único Hijo, para que todo aquele que em Ele cree não pereça, sino tenha vida eterna. Quando Deus se deu, quando Deus agape ao mundo, era para que todo mundo creia en el Hijo, se salve, se conecte com Deus, regrese para Deus e pueda viver para sempre com Deus. Não é um amor que não acerca a pessoa a Deus. O amor ágape é aquele amor que se dá de si mesmo, é um amor incondicional, pero que acerca a outra pessoa a Deus. Me hago entender, meu amado? Estão aqui comigo? Se tu dices, não, eu sou tão boa gente, eu amo uma quantidade de gente, pero esse amor não acerca essa outra pessoa a Deus, não hace essa outra pessoa agradar mais a Deus, não é ágape, é qualquer outra coisa. É filéu, é amistad, é eros, que é um amor de atração física, é outra coisa. Pero o amor de Deus é o amor que quer fazer que o prójimo se acerque mais a Deus e que seja agradável a Deus. Jesus lo ama e está dizendo, tu queres acercar-se mais a Deus? Se tu queres acercar-se mais a Deus, e tu queres ser perfeito, essa palavra em original é teleios, diga teleios. Se tu queres ser completo, se tu queres ser íntegro, se tu queres ser maduro, se tu não queres faltar nada, jovem rico, eu tenho um conselho para ti, e tu tens que entender. E ele disse assim, tu vida basicamente é muito estável. Tu tens uma estabilidade. Porque ele tem essa parte financeira toda bem, toda controlada. Não estava passando nenhuma necessidade. E a outra coisa, ele está dizendo assim, esses princípios que tu me dijiste, Jesus, não matarás, não roubarás, todas essas coisas, eu já lo vivo. Desde quando eu era pequeno, desde quando eu era jovem. Ou seja, todos esses princípios, eu já ando em eles, eu já fui bem instruído desde pequeno, eu já sou um crente. Então, essas 2 coisas eu estou bem. Então, você presta atenção, meu irmão. Um muchacho rico delante de mim, com a vida, uma estabilidade maravilhosa. E ele, de outro lado, está dizendo, todos esses princípios, eu já camino de eles desde pequeno. Pero meu coração sigue vazio, que é o que eu hago para de verdade ter a vida eterna. Vamos à primeira parte. Muita gente anela ter o que esse jovem tem. Muita gente anela a vida inteira ter uma estabilidade familiar, uma estabilidade financeira, uma estabilidade emocional, uma estabilidade profissional. Muita gente anela essas coisas. Esse muchacho está dizendo, eu já lo tenho, Jesus. Vamos dizer um exemplo que muitos lutam, que é a estabilidade financeira. Todo mundo busca suplir a necessidade financeira, sair do desahogo, sair do problema, empatar as contas, sair de deudas e quedar aí ok.
Isso é o que todo mundo anela. Quando uno logra receber esse suplemento para as necessidades, quando uno termina isso, quando já está suplida essa parte, nós então queremos comodidade. Em português, nós começamos a querer conforto. Em inglês, comfort. E esse conforto, essa coisa extra, essa comodidade, é o que nós chamamos de prosperidade. Então, você vê aquela pessoa já saiu da necessidade do dia a dia, empatando, agora já lhe sobra, quando lhe sobra, quero mais comodidade. Está aí, correndo atrás disso toda a vida. Quando chega a ter um pouquinho mais de comodidade, estou suprido nisso, agora eu penso um futuro mais tranquilo. Então, agora necessito juntar e juntar e juntar, para que allá no futuro, eu esteja tranquilo, trabalhe menos, me esforce quase nada, e quero tranquilo. E se a pessoa chega a ter esses milhões de dólares para viver a vida tranquila, aí adelante há outra preocupação e diz assim, uau, eu tenho que deixar alguma coisa para meus filhos. Nunca termina. Toda essa inquietude financeira é um caminho sem fim. Por isso muitos passam a vida inquietos, meu amado. Eu escutei outro dia uma entrevista, e essa entrevista se perguntava a uma pessoa que hace $25,000 al ano, qual é o sueldo que tu crees que é o sueldo ideal para ti, para que tu viva tranquilo, viva bem e não reclame de mais nada? E essa pessoa que ganhava 25, basicamente dizia assim, 50,000. Entrevistaram outras pessoas que ganhavam 100. E essa pessoa que ganhava 100 dizia a mesma coisa. Não, com 200,000, se eu chego a 200, estou tranquilo. Veja que esse ser humano nunca está satisfeito. Ele que ganhava 25 queria quanto? 50. Ele que ganhava 100, que deveria já estar super feliz, não está, queria 200. Então, uno, presta atenção, passa a vida inquieto, buscando realizações em áreas que jamás nos vão a llenar. Jamás vai llenar o vazio do coração de Deus, pero é lo que uno anda distraído manhã, tarde e noite. E esse jovem rico, que já era estável nessa parte material, nessa parte financeira, pero era vazio de Deus, seguia vazio todos os dias, estava em uma crise em sua estabilidade. Estou estável, pero não hace sentido essa vida. Então, Jesus está dizendo, mira, se tu queres de verdade ser completo, tu necessitas duas coisas. Primeira coisa, sua riqueza, jovem rico, é solo um acúmulo de bienes nesse mundo. Para mim, é isso. Tu não eres rico para com Deus. A primeira coisa que eu quero deixar claro contigo. Tu riqueza inteira é solo acúmulo de bienes nesse mundo. Com Deus, tu não eres rico. Porque Ele disse, se tu queres ser rico, tu vai ter que fazer outras coisas, se tu queres ser completo. E outra coisa que eu tenho um problema contigo, tu não eres meu discípulo. E quando Jesus disse, tu tens que agora sair e vender todo isso e dar aos pobres, e venir e seguir-me, Jesus disse que essas duas coisas eram um paquete solo. Ele disse assim, solo uma coisa te falta. Esses dois passos. Seja meu discípulo, venga e siga-me, igualito eu chamei a Pedro e ele vino, igualito eu chamei a Juan e ele vino, igualito eu chamei a Mateo e ele vino, igualito eu chamei a todos e eles vino. Eu te hago a mesma invitação, haga parte de los 12. Tu está entendendo que invitação tuvo esse muchacho, meu amado? Essa é a primeira coisa, seja meu discípulo, se tu queres ser completo, tu tens que seguir meus passos para ser feliz, para ser teleos. Se tu não sigues meus passos e não és meu discípulo, tu podes seguir com tu riqueza, com os bens de esse mundo, pero para mim e para mi Padre, tu não eres rico delante de mi Padre. Agora, uma vez que tu sigas, se essas coisas ocupam o coração, nós vamos ter que tratar esse tema. No caso tuyo, tu vas a ter que vender todo e dar a los pobres. Então, meu amado, o que é o que eu entendo aqui? Que Jesus lhe estava dando a solução para sair dessa vida louca desse mundo. Jesus lhe estava dando o escape para viver de verdade lleno, sair do coração vazio e llenar-se de Deus. Quando Jesus lhe está dizendo, tu tens que dar a los pobres, ele está dizendo assim, lo que te sobra, lo que tu tienes,
Tu tens que ter um estilo de vida, tu tens que repartir com aquele que tem menos. E nós vamos ver mais adelante na palavra que não é só a parte financeira, que a Bíblia nos ensina que temos que repartir com outros. Essa é uma parte. Pero o que ele está dizendo assim, se tu tens isso que te sobra e que tu fuiste bendecido e tu queres ser completo, tu agora tens que ajudar os necessitados, tu vas ajudar os pobres. Se tu haces isso, jovem rico, tu vas a ter um tesouro en el cielo. Essa é a primeira coisa. E a outra coisa, tu tens que ser meu discípulo. A Bíblia diz que quando ele escutou isso, a Bíblia diz, al oír isso, se foi triste. Hasta aqui chegou a prédica com ele. Porque ele tinha muitas riquezas. O problema não era só ter as riquezas, o problema era que não queria o cambio que Jesus lhe estava propondo. A proposta, qual era? Seja meu discípulo e empiece a repartir lo mucho que tu tienes. Então, mira, presta atenção, meu amado, para que nós entendamos o que é riqueza, porque existe o evangelho aí da teologia da prosperidade, que tu tens que ter, nunca se pode enfermar, toda a coisa, um homem de Deus não lhe passa nada. Nós temos que entender, meu amado, que riqueza delante de Deus não é o que eu tenho. Diga isso, riqueza delante de Deus não é o que eu tenho. Quando eu estudo a palavra de Deus, definição de riqueza em la Bíblia é uma pergunta que eu puse em seu boletim. A pergunta é assim: ¿qué usted hace con aquello que usted tiene? Diga isso, ¿qué es lo que yo hago con lo que yo tengo? Una vez más, ¿qué es lo que yo hago con lo que yo tengo? Entonces, lo que me lleva a ser rico delante de Dios no es tener riquezas en ese mundo. Lo que me lleva a ser rico delante de Dios no es ser pobre en ese mundo. Lo que me lleva a ser rico delante de Dios es qué es lo que yo hago con lo que Dios me tiene dado. ¿Tú tienes un cuadro en su boletín, un cuadrito ahí? ¿Tú puedes leer conmigo? 1, 2, 3. Como yo uso mis recursos en la tierra, eso irá a determinar si voy o no a enriquecer delante de Dios. Lea ustedes. 1, 2, 3. Pero la riqueza engaña a uno. Porque el rico, el bien sucedido, que todas las cosas funcionan, yo creo, yo estoy bien. Dios me está bendiciendo. Yo no necesito de más nada. Yo no necesito buscar a Dios. Yo no necesito estar en la iglesia. Yo no necesito dar, a no ser que no sea nada financiero, pero dar de mi vida, dar de mi tiempo, ayudar a otra persona, yo no necesito, yo estoy haciendo mucho. Entonces, la lucha es que yo tengo que entender que no es la cantidad que yo tengo, es cómo yo uso eso, lo que me va a hacer rico o pobre delante de Dios. 1 Timoteo 6:17 en adelante dice así: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes. ¿Por qué está diciendo que no sea arrogante? Porque a la medida que va aumentando la riqueza, el nariz también se va levantando. ¿Me hago entender, mi amado? Se va junto. Se va creyendo el nariz. En portugués es nariz empinado. No sé cómo dice en español. ¿Nariz cómo? Empinada. Esa palabra es una palabra universal, entonces. Diga a los ricos de ese mundo, mándales que ellos no se levanten la nariz y que ni ponga su esperanza en las propiedades que ellos tienen ahí en ese mundo, que son tan inseguras, pero sino que ponga su esperanza sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que los disfrutemos. Amén, mi amado? Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. O sea, le está diciendo así, el problema no es que tiene, el problema es que es lo que él está haciendo, es lo que va a determinar si él es rico delante de Dios o si no es rico delante de Dios. Diga a ellos que haga eso. Y es de esa manera, solo así, que van a atesorar en el futuro
algo junto con Dios. Y no solo eso, solo de esa manera obtendrán la vida eterna. El muchacho rico se arrodilló y dijo, ¿qué es lo que yo hago para heredar la vida eterna? Y Jesús respondió, haga el bien, dé a los pobres. Y él se fue. Timoteo, nos está diciendo Pablo cuando escribió a Timoteo la misma cosa. Entonces entienda, amado, que cuando Dios me da, yo ya he enseñado a ustedes, no es para que yo sea una represa. Yo tengo que ser un río que fluye lo que Dios me está dando. El día que tú seas una represa, el día que tú digas, no, eso es para mí, mis graneros, nem cabe más tanta prosperidad, tengo que duplicar los graneros porque ya no cabe más nada. Nosotros podemos escuchar de Dios, sim, que lindo. Pero si esa noche piden las cuentas para que tú vengas delante de Dios, ¿será que de verdad tú eres rico delante de Dios? Entonces, mi amado, no hay conexión ninguna en los cielos ni delante de Jesús que la cantidad de posesiones que yo tenga, que delante de Dios yo soy rico. Ninguna. Y ninguna conexión que si yo soy pobre y no tengo tanto, que yo soy pobre delante de Dios. Por el contrario, es como nosotros nos portamos. ¿Me hago entender, mi amado? Pero la vida de uno aquí es correr detrás de las cosas. Y uno entendiendo que a la medida que tiene las cosas es bendecido por Dios. Puede ser o puede no ser. Mira lo que Jesús dijo en Lucas 12:15. Tenga cuidado, advirtió a la gente. Absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de qué, mi amado. Jesús estaba diciendo, su vida no tiene, para mí, no tiene nada que ver con la abundancia de los bienes que tú tengas. Una cosa es una cosa, la otra cosa es otra cosa. La posesión que tú tengas delante de mí no te hace rico. Yo quiero saber si tú eres rico delante de Dios. Y como yo les dije, normalmente el hombre vive en función de lo que es material. Eso es histórico en la historia de la humanidad. Tú puedes volver la Biblia desde las primeras páginas, tú puedes volver la historia de la humanidad. Siempre el hombre queriendo más riquezas, más dinero, más riquezas, más dinero, más poder. Y hoy día, en 2019, no es diferente. Eso es algo que está en el corazón humano. Los libros y las cosas que más vende y los videos de YouTube que la gente más le gusta es así, aprenda a ganar $150,000 en un día como yo, sin hacer nada, con las patas para el alto en la casa, mirando la playa y entrando el dinero. Y la gente cae en eso, la gente le gusta eso. ¿Por qué? Porque le gusta vivir en función de lo que es material. Y eso endulza, eso engancha, eso engaña a muchos de los jóvenes que piensan que esa vidita de ganar dinero fácil está ahí en la esquina. Si fuera así, mi amado, enséñanos dónde está esa facilidad para que nosotros vayamos ahí también. ¿No es así, mi amado? ¿Dónde está el arbolito? Pero el punto es que el hombre normalmente va viviendo en función de eso. Ahora, el hombre vive en función de eso, no es solo porque él gana dinero. É porque detrás dessa batalha de agarrar recursos e correr detrás de isso por bienes, para muitos o dinheiro é uma perspectiva de realização, de status, de que de verdade eu sou bem sucedido. E por isso a luta detrás de isso para o coração vazio de Deus. Isso é todo. Porque isso é a foto de que eu sou bem sucedido, porque estou correndo detrás de las coisas e as coisas me estão correndo detrás de mim, e a medida que eu mais tenha, eu posso dizer, família, mi país, mira como eu sou bem sucedido. Então, o coração humano tem a capacidade de ser lleno, de ser completo, com essas outras coisas que quando Jesus mira, diz assim, isso não está bem. E a maioria das pessoas vive como que se a vida consiste em la abundância de los bienes. Jesus está dizendo, a vida de ustedes não consiste em los bienes que ustedes poseen. E a quantidade de la gente vive pensando em las propriedades e los bienes que ele posee. E Jesus está dizendo, nada que ver. En el texto donde uno quiere ser rico en ese mundo y no rico para Dios, Jesús dice así, necio, loco, esa noche pedirán su alma y tú no eres rico para con Dios. Dios llama esa actitud de locura.
Entonces, los conceptos tienen que ser cambiados. ¿Cómo es entonces que yo puedo ser rico delante de Dios y vivir lleno y no vivir vacío? ¿Será que es posible ser una persona rica en todas las áreas, próspero de verdad, como agrada a Dios, y no vivir vacío de Dios? Jesús dio la solución. Él estaba diciendo, mira, joven rico, si tú quieres entender lo que yo te estoy diciendo, si tú no quieres quedar ahí vacío como tú estás, si tú quieres que no te falte nada, si tú quieres ser completo, teleos, tener plenitud, tú tienes que entender una cosa. Y él dice, tú no existes solo para recibir, tú tienes que dar. Lo que tú tengas, véndaselo y dáselo a los pobres. Jesús aquí no tiene un problema con quien tiene posesión o no tiene posesión. Lo que Jesús estaba diciendo es, si tú quieres de verdad encontrar alegría, tú tienes que dar. Tú tienes que compartir. Y yo voy a decir más, no es solo parte financiera, son otras cosas. Lo que Él está enseñando es un principio. Entonces, mi amado, nadie va a conseguir llenar el vacío del corazón sin servir, sin dar, sin compartir. Diga eso, nadie va a lograr llenar el vacío del corazón sin servir, sin dar, sin compartir. Por eso Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Él dijo, ustedes son mis discípulos, yo hice de ustedes discípulos, ustedes son, pero ustedes no pueden solo ser, ustedes necesitan dar. Porque gratis recibieron, gratis tienen que dar. En la vida cristiana, muchos se ocupan con las cosas de ese mundo y la primera cosa que corta de su agenda es servir, dar. ¿Me hago entender, mi amado? No tengo tiempo. Quita mi nombre. No puedo más. Y cuando uno hace eso, lo que tú tienes que entender, mi amado, es que tú te vas a poner más pobre delante de Dios. Tú estás sacando una de las cosas que Jesús estaba enseñando a ese muchacho de decir, tú quieres sentirme por completo, tú quieres ser lleno de mí, tú quieres vivir todos los días con la plenitud que ese mundo no te puede dar. Y si el muchacho dijera así, aprenda a dar. Tú tienes que recibir y tú tienes que dar. Vamos a hablar de otras áreas. Vamos a hablar de conocimiento, de knowledge. Yo te hago una pregunta. Muchos quieren ser ricos de conocimiento. Cada día que pasa quieren conocer más, porque dice que conocimiento es poder. Estoy de acuerdo que conocimiento te trae más poder de influencia. Pero yo te hago una pregunta, mi amado. Yo quiero ser rico de conocimiento. Pero si ese conocimiento es solo para aumentar mi ego, estudio la Biblia, sé todo, lo único es para aumentar mi ego y para hacer peleas con otras personas de lo que dice la Biblia. Aumento mi ego, tengo tremendo conocimiento, me lleno de orgullo, porque Pablo dijo, cuando se aumenta la ciencia, cuando se aumenta el saber, el amor, ¿qué pasa con él, mi amado? Disminuye. Y uno va, cada día que pasa, tiene más conocimiento, pero para alimentar su ego, para alimentar su yo. Tengo la información privilegiada, a veces de algo, pero solo para sacar ventaja. Eso no es tener riqueza. Eso es solo tener un acúmulo de conocimiento. Yo solo aprendí más. Si yo quiero ser rico delante de Dios, yo tengo que ahora coger ese conocimiento, esa riqueza que Dios me ha dado, y ahora tengo que bendecir a otras vidas con eso que Dios me ha dado. ¿Me hago entender, mi amado? Si yo recibí conocimiento, ahora tengo que bendecir a otras vidas. Entonces, si yo recibo conocimiento y doy, yo paso ahora a dar. Yo paso a recibir y a dar, y eso me hace rico delante de ¿quién, mi amado? De Dios. Yo no hablo nada, no quiero enseñar, solo aprendo, no abro la boca nunca. Tú no te estás poniendo rico delante de Dios, tú estás poniendo solamente más sabio. Riqueza delante de Dios no es acúmulo de bienes o acúmulo de conocimiento. Riqueza delante de Dios es cuánto nosotros estamos dispuestos a dar a otros. Fuera de eso, es puro acúmulo de conocimiento. Más nada. ¿Me hago entender, mi amado? Orexi, mi hermano, está aquí, acaba de venir de Cuba, correu um avião e foi aí hablar com sua abuela. ¿Verdad, Orexi? Invertiu seu tempo, invertiu seu dinheiro
¿Y cuál fue la intención? Conversé con él y por eso estoy compartiendo aquí. Él quiso que su abuela pudiese recibir un poco de la riqueza que él ha recibido. Él fue predicar. Él fue a los últimos minutos a ver si esa señora pueda en su corazón recibir el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque él entendió que aquel que declara con su boca y cree en su corazón será salvo. Eso es recibir conocimiento. Pero paso a ser rico delante de Dios cuando yo voy ahora y hago algo con ese conocimiento. Amén, mi amado. Fuera de eso, es solo acúmulo. Entonces, no es solo bienes materiales que Jesús dice, te está sobrando y hay alguien que necesita. Mi amado, abre el bolsillo y ayuda. Conocimiento es la misma cosa. Es igual. Matrimonio, yo estoy con Alana desde convertido en la iglesia, aprendendo todas las cosas como todos nosotros queremos hacer las cosas bien. Aprenda del Señor, busque una muchacha de Dios, cásese vírgenes, el pastor va a bendecir, va a la luna de miel, tremenda luna de miel, regresa, empieza a vivir la vida y hizo todas las cositas muy lindas, maravilloso. ¿Y si eso no sirve para nada, mi amado? Si toda esa riqueza, la pareja dice, no quiero ser modelo, no quiero servir, no quiero dar, no quiero nada, quiero vivir yo y ella, nosotros dos, nuestro hijito aquí, la cosa más linda, hicimos todo bien, pero no tengo tiempo, no estoy dispuesto, estoy cansado. ¿Sabe lo que es, mi amado? Es un acúmulo de cosas que Dios ha bendecido, pero es falta de riqueza delante de Dios. Yo tengo que coger todo eso e ver que bendição que Deus hizo em minha vida, que bendição haver aprendido desde o princípio, que bendição poder criar os filhos no caminho do Senhor e dizer, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu me vou a levantar e me vou a involucrar em las coisas de Deus. Lo que eu he recebido, eu vou a dar. Tu crees nisso, meu amado? Quando uno vive essa vida, é o que Jesus está dizendo, tu vas ser inteiro, tu vas ser completo, não te vai faltar absolutamente nada. Entonces, ser completo no es solo recibir, mi amado. Ser completo es tener la capacidad de compartir con otros, compartir la vida eterna con otros, compartir los principios eternos con otros, que Dios te ponga en el camino, que Dios te ponga delante. Es tener ese corazón que desea, no solo obtener, pero dar. Amén, mi amado. Si nosotros no estamos con esa disposición, se nós somos como esse jovem dizendo, muitas graças, Jesus, estou muito ocupado, porque isso foi o que ele disse, estou muito ocupado, não quero. Nós também podemos dizer, mas o que passa é que tu não vas a lograr viver todo o que Deus tem para ti. Nós não vamos lograr viver a vida maravilhosa, poderosa, se nossa relação com Deus e com sua igreja é superficial. E eu posso prosperar, eu posso ter dinheiro, eu posso cada dia que passa poner-me mais milionário, pero vazio de Deus. Chegar mais adelante e rodear-me delante do Senhor Jesus e dizer que é o que eu hago. Nem segurança, mas eu tenho. Que é o que eu hago. Então, que é o que eu aprendo com isso? Que aquele jovem rico, meu amado, pensou que podia llenar o vazio do coração a vida inteira, por muitos anos, tratando de llenar-se de coisas, e essas coisas não solucionaram. Que Deus nos livre disso. Amém, meu amado? Tu recebes isso? A outra coisa é quando uno trata de llenar a vida, llenar o coração vazio com o amor de outras pessoas. E isso é sério. Essas são duas coisas que competem muito no coração de uno. Uno é possessões e a outra, amor. Amor de homem, amor de uma mulher, amor de novio, amor de uma novia. La sed de ser suplido nessa área. Essa é outra forma que a gente trata de llenar o vazio do coração com o amor de outras pessoas. A Bíblia habla da história, em Gênesis 29, vocês podem ler depois, pero habla a história de Labán. Labán, ele era o suegro de Jacob. Labán tinha duas hijas, e essas duas hijas se chamavam Lea e Raquel. Lea era a maior, e Raquel era a mais jovem. La maior, Lea, era feia, não era bella. Não era o que esse mundo diz, tu eres bella.
No era lo que ese mundo dice, está buena. No. Ustedes están riendo, ¿verdad? Cuando el pastor habla unas cosas así, que todo el mundo habla en la calle, todo el mundo empieza a reír, pero en la calle todo el mundo habla. Lea no era así. La Biblia dice que Lea era menos atractiva. Raquel era el contrario. Raquel era la Miss Universo. La Biblia dice que Raquel era muy hermosa. Tú imaginas una familia así, mi amado. 2 hijas, una fea y la otra la cosa más linda. ¿Qué problema? ¿Qué situación? Además de eso, las hermanas peleaban. La relación de ellas no era buena, la pelea era grande. ¿Y qué es lo que pasa? Jacob, cuando él ve a Raquel, la más joven, que era la más bonita, se enamora de ella. Se pone loco con Raquel. Entonces va a trabajar para Labán. Son parientes, es tío. Y Labán dijo, no hay problema, tú quieres casar con ella, tranquilo, 7 años de trabajo. 7 años de trabajo tuyo es el sueldo. Y después tú ganas el premio de casarse con esa mujer tan linda que tú quieres. Y ese hombre, la Biblia dice que él piensa que 7 años no es nada porque él estaba enamoradísimo de Raquel. 7 años por ella, ahora mismo. Trabajó 7 años, llega la noche de la fiesta. Labán, que es un tramposo igualito a Jacob, engaña. En vez de poner la Raquel, que era la más joven, mandó la mayor, Lea, para dentro de la habitación. Jacob dijo, estoy casado ya. Cuando se dio cuenta, fue engañado. No era Raquel, era Lea. No era la bonita, mi amado. Era la otra, menos bonita, menos atractiva. Él se pone indignado. Y va al servicio al cliente diciendo, oye, me engañaste, ¿cuál es el problema? ¿Cómo tú me das Raquel? ¿Cómo tú me das Lea y no me das Raquel, que fue la que yo trabajé por ella? Dice, no, aquí la costumbre es diferente. Aquí primero se casa la mayor y después se casa la más joven. Es que tú no leíste el contrato, ahí decía las letras chiquititas, esas letras que casi nadie puede leer, ahí decía, y tú no leíste. Entonces ese hombre fue engañado y él dijo, tranquilo, no hay problema, 7 años más. Tú trabajas y tú puedes casar con Raquel como tú quieres. Y ahora 14 años detrás, 7 más 7, 14, trabajando. Cuando eso sucede, mi amado, yo quiero que tú entiendas, porque yo quiero concentrarme en Lea esa noche. No voy a concentrarme en Jacob, no voy a concentrarme en Raquel, nosotros vamos a concentrar en Lea. Ella empieza a tener hijos. Y presta atención a lo que dice la Biblia, Génesis 29, 31. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel, la más bonita, permaneció, ¿qué, mi amado? Estéril. Lea quedó embarazada y dio a la luz a un hijo al cual le llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción, ahora sí me amará, ¿quién? Mi esposo. 33. Lea volvió a quedar embarazada y dio a la luz a otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a la luz a un tercer hijo, a quien llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a la luz a un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de dar la luz. Presta atención. Yo estoy diciendo que un lado es buscar cosas materiales para llenar el vacío. El otro lado es buscar amor para llenar el vacío. Aquí nosotros tenemos Lea que pasó años, presta atención, mi amado, años buscando el amor de otras personas. Años. Imagina que Lea ahora es casada con un esposo que no la ama. Jacob no la quiere. Essa mujer está casada com alguém que não la quiere. Ella no es amada,
é despreciada por los hombres, tinha uma baixa autoestima por causa dessas coisas. E todo esse sofrimento, además de sofrer isso, Jacob está lleno de amores por la outra, por Raquel. E não lhe importa nada a Lea. Ela não é bela, nadie la mira. Essa situação é fácil ou não, meu amado? Essa situação é difícil. Agora, ela está em uma situação que ela não pediu para viver. Ela está vivendo algo que ela jamais pediu para viver essa situação. Sucedeu. Passou isso. E muitos de nós outros, meu amado, vamos vivendo. E a vida passam situações e coisas que nos hierem, que nos fazem sofrer, que nos duelem, coisas que sucedem, coisas carnales de nossa sociedade, coisas carnales de aquela sociedade, coisas feias que sucedem nas escolas, que dizem, eres feia, eres isso, nada te quiere, todas essas coisas que esse mundo nos informa em las casas, todo o patrão que esse mundo traz. E é possível que uma pessoa esteja passando essa mesma luta que ela está passando e culpar a Deus. Em vez de acercar-se a Deus, se aleja de Deus. Porque está passando por coisas que esse mundo nos marca dizendo é feio, é bonito, e isso vai tratando com a autoestima da pessoa e vai matando a autoestima da pessoa. Essa mulher está passando por isso ano tras ano, tras ano, tras ano. E quantos de nós outras vezes não nos sentimos assim? Porque não era a mais bela da escola, porque não era flaquita como deveria ser, porque não tinha dinheiro, porque não sei quê, porque não sei quanto. E isso marca. As palavras, nadie te quiere, nadie te mira, tu hermana é mais bonita, tu não eres nada, não vai casar nunca. E todo isso vai marcando o coração. E a mesma coisa com os homens. E quando isso vai sucedendo, essa mulher tem todo para enojar-se com Deus, para poner-se com raiva de Deus, para dizer, não quero saber do povo de Deus, não quero saber da igreja, não quero saber de nada, todo isso é um cuento. Ela pode fazer tudo isso, meu irmão. E em todo isso, ela está buscando agora o amor em Jacob. E a cada filho que vai tendo, ela agora vai tratando de colocar um nome. Todo isso, tu crê que isso não duele, meu irmão? Tu crê que essa mulher não está sofrendo? O primeiro filho é assim, não, agora ele me vai amar. O segundo, não, agora sim me vai amar. Não, agora sim Deus me escutou. Nós estamos falando de ano atrás ano, passando por uma situação que não é fácil. E uma situação que não é planeada. Uma situação que ela nunca pensou, lhe tocou a vida. E isso duele em ti, isso duele em mim, isso duele em várias pessoas e Deus sabe disso. O que passa é que a vida sigue, a vida não para. A vida vai seguindo, essa mulher tem um dolor no coração, mas a vida sigue, sigue adelante, e ela agora vai seguindo e vai tendo filhos, e tem 4 filhos. E que é o que está passando aqui? Presta atenção. Cada filho, ela está colocando o nome de esses filhos com uma realidade de lo que representa a sua luta. Cada filho é só uma foto da luta que ela está passando, que se está apresentando. Ela está dizendo assim, agora sim eu vou ser amado. Cada um, todos nós outros temos uma forma de apresentar, de representar a luta que nós outros passamos. Nós outros mostramos nossas lutas com nossas ações. Nossas ações são uma foto de lo que nós outros temos o hueco adentro do coração. Eu sempre digo um exemplo. Às vezes eu estava uma vez em um lado, não sei se era um gas station, uma gasolineira, um lado, pero vi uma caminhoneta enorme, meu amado. Essa caminhoneta que tem a rueda grande, e aí chega e para essa caminhoneta aí afuera. Eu digo, imagínate tu, tamanho do caminhão, vai bajar o Incredible Hulk daí adentro. E quando abre a porta, meu amado, um tipo bajito assim. Bajito assim, eu comecei a rir, perdone pastor, e eu pensei assim, eu digo, rapaz, que coisa incrível. Tremenda caminhonete. Eu não sei nem como logra subir nessa coisa, meu irmão. Porque o primeiro para subir assim é dessa altura.
que baja el tipo bajito. Yo pensé, ¿por qué esas cosas suceden, hermano? Normalmente, es un dolor interior, es una herida interior, que la relación, mi reacción y la reacción de otras personas, es decir así, ya que me burlaron por eso, olvídate. De ahora adelante, el hijo que yo tenga va a ser una camioneta enorme y donde yo llegue, yo voy a llamar la atención. ¿Me hago entender, mi hermano? Si no hablan de mí, no hay problema, pero van a hablar de mi camioneta. Si no hablan de mí, no hay problema, pero van a hablar de mi auto. Y uno va, sin querer, llenando el vacío del corazón, dando nombres a los hijos, a las cosas que nosotros vamos teniendo, tapando el hueco, tratando de tapar el hueco para ser aceptado, para querer que nos acepten, para querer que nos amen. Y por eso uno tiene un auto que llama la atención y pone el sonido altísimo para llamar la atención. En otras palabras, mi amado, es un letrero en la cara de ese tamaño diciendo, acéptame, yo necesito atención, quiero que tú seas mi amigo. Por eso estoy con ese auto, con esa bulla enorme. ¿Me hago entender, mi amado? Por eso yo uso la misma droga que tú usas. Por eso salimos a tomar todos nosotros juntos para reír juntos. Por eso yo quiero amigos. El dolor adentro, vacío, sin Dios, tratando de llenar la existencia con alguna cosa. Y es lo que esa mujer está pasando, mi amado. El dolor está ahí, quiero un hombre. Quiero casar, no me importa, necesito un hombre. Necesito un novio, necesito una novia. Sola yo no puedo estar, solo yo no puedo estar. Y no importa si hay el patrón de Dios, si hay la voluntad de Dios. No me importa. Lo que yo quiero es sentir ese gusto de tener eso. Porque el corazón está vacío de Dios. Y yo quiero buscar en otra persona y colocar toda mi esperanza en la otra persona de lo que solo Dios puede hacer. ¿Me hago entender, mi amado? Y nosotros vamos creciendo de esa manera. La forma que la gente se viste, nada más es queriendo agradar a otras personas. La forma que nosotros hablamos, malas palabras. Los jóvenes, por ejemplo, eso yo veo como conversan en la calle. A cada 10 palabras, 5 o 6 son malas palabras. ¿Entiende? Todas las palabras malas que hay. ¿Por qué? Porque si yo no hablo, yo soy un tonto. Pero la palabra de Dios dice, no salga de su boca ninguna palabra torpe, solo la palabra que sea para edificación. Pero eso no me importa. Lo que yo quiero es tener hijos y colocar para afuera lo que yo creo que es bueno. Y esa mujer va viviendo con esa situación, cosa que nosotros vamos atesorando. El primer hijo ella pone el nombre Rubén. Rubén significa Dios ha notado mi lucha. Y cuando ella tiene el primer hijo, ve que Jacob no cambió nada. Nada. Si yo quería un novio, vamos a decir así, logré ese novio, tengo las manos dadas, dámonos 2, 3 besos, después pasó. Pero yo ya me equivoqué, yo ya hice lo que no debería hacer. Primer hijo. Ese no, va a ser el próximo. El próximo, yo voy a ser amada, yo voy a ser aceptada. Entonces ella nombra el segundo hombre, muchacho, Simeón. Y ella coloca el nombre, Dios me ha oído. Eso significa, no, ahora sí Dios escuchó mi clamor, ahora sí yo voy a ser amada, ahora sí mi esposo me va a aceptar y él me va a dar atención. Y no sucede nada. No sucede. Todo lo que ella pensaba que algo especial, que iba a suceder, algo diferente, no sucedió. Y es así en la vida. Yo voy teniendo las cosas porque yo quiero ser cool, porque yo quiero fit in. Pero después de eso, no cambia nada. Eso pasa. Pasa Simeón, viene el tercer hijo. Ella coloca el nombre Leví. Leví significa unirse, conectarse, comprometerse. En inglés es attachment. O sea, ahora sí, con ese tercer, olvídate. Con ese tercer hijo, él se va a unir a mí, él se va a comprometer conmigo. Ahora sí la cosa va a poner seria. Esperanza en el amor de otra persona.
Ahora sim, Jacob me vai amar. Agora vai sentir algo por mim, um afeto. Agora sim, nós vamos estar unidos. E isso não sucede. E muita gente vai vivendo querendo um apego humano, meu amado. Eu quero só um apego humano. Para quê? Só para estar conectado, só para ser acertado. Só uma amistade. Não me importa se essa amistade me acerca de Deus ou não me acerca de Deus. Eu só quero ter isso. Alguns, meu amado, têm hasta medo de mostrar seu compromisso com Deus, porque se mostra que tem um compromisso com Deus, que é cristiano, os amigos de la calle vão a burlar-se de ele. Então, o desejo de querer agradar a outras pessoas, o desejo de querer ser amado por outra pessoa, me hace quedar calladito. Eu sou o discípulo 771, agente secreto. Nem sabia. E o que passa é que uno solo, em outras palavras, tem um vazio no coração. E ele crê que se ele habla de Deus, ele crê que se ele ensina que tem um compromisso com Deus, vai ser rechaçado. Em outra palavra, tratando de agradar a todo mundo. Hasta um dia que essa mulher se cansa dessa vida, dessa luta. E ela nombra o último filho Judá. Judá significa adoração. Judá significa alabança. Ela disse: agora eu não vou esperar de nada mais, eu não vou querer agradar nada mais, eu não vou mais, essa luta se acabou. Eu agora quero agradar solamente a Deus. E em nome desse meu último filho, dessa vez eu alabarei ao Senhor. Quando ela faz isso, meu irmão, tardou 4 filhos, vivendo uma vida basada em dolores e em vazio do coração. Quando passa isso, é onde Deus cambia a história. Pero chegou o momento onde essa mulher tuvo que finalmente chegar em si e dizer assim: se vai acabar mis medos hoje, se vai acabar mis inseguridades, intimidações, viver tratando de agradar-me a mim mesma, viver tratando de agradar a outra pessoa, se acabou. De agora adelante, eu vou adorar a mi Senhor e eu vou servir a mi Deus. Me hago entender, meu amado? Quando ela faz isso, Deus cambia a história. Pero presta atenção, todo esse tempo de baixa autoestima, de querer agradar a outra gente, eu queria ser mais alta, sou muito barrita, queria isso, queria aquilo, o pelo assim, o pelo assim, todas essas coisas que nos fazem perder tempo. Lea sofria buscando amor, aceitação, e ela não veia que desde o princípio ela era amada por Deus, assim mesmo como ela era. Ela não lograva ver que Deus la queria e tinha planos para ela dessa maneira que ela era. E todo esse tempo, meu amado, ela não logrou ver que já era bendecida e ela não percebia. Porque seu enfoque estava em querer llenar o vazio de coração com amor de outras pessoas. A Bíblia diz que o primeiro versículo que nós leímos diz que Deus viu que ela não era amada e Deus la bendijo com hijos. Deus abriu seu ventre. Desde o primeiro dia, meu amado, essa mulher já era uma mulher bendecida, pero porque ela estava enfocada solo em querer ser aceitada. Como nós decimos, trying to fit in, ela perdeu muitos anos, perdeu muito tempo, perdeu alegria, perdeu gozo, perdeu a liberdade em Cristo, perdeu a liberdade de sentir-se livre em Deus, porque se veia presa em um sentimento tratando de agradar a outra gente. Agora, presta atenção como Leia tinha um lugar especial no coração de Deus. Presta atenção, meu irmão. Aunque ela foi desprezada por Jacob, aunque ela tinha todas essas lutas, aunque Raquel, sua irmã, la maltratava, Deus deu a Leia as 2 mais importantes tribos de Israel salieron de Lea e não de Raquel. La tribo de Leví, que tu veiste o nome, e la tribo de Judá. La tribo de Leví é a tribo sacerdotal, são os levitas, que de aí veniam os sacerdotes. E a tribo de Judá era a tribo real, de aí não havia sacerdotes, de aí veniam os reis. E por isso a Bíblia diz que Jesus é o leão de la tribo de Judá.
E todo isso, meu amado, ensina que Jesus era o sumo sacerdote perfeito, el sacerdote delante de Deus para sempre, que não passa seu sacerdócio. Todo isso estava conectado com a descendência de Leia e não foi através da descendência de Raquel. E mais importante, o Messias, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, vino por Leia, a irmã menos atrativa, a irmã que nadie queria. Essa era a que Deus eligiu para que o Senhor Jesus, meu Salvador e seu Salvador, pudesse vir. E isso sucedeu quando ela disse, de agora adelante, eu não vou querer mais agradar a homem nenhum, a mulher nenhuma, a nadie. Eu vou querer agradar a Deus. Deus reescreve toda a sua história e essa mulher é bendecida. Amém, meu amado? Todo cambiou quando ela me disse assim, eu quero enfocar-me em Deus e agora sim eu lo vou alabar. Tu recebes isso, meu amado?